o nome da nossa pregação de hoje é Soberania de Deus e Responsabilidade Humana. Vou começar assim. O destino de todos está traçado ou eu faço o meu destino? Deus escolhe ou eu escolho? Para muitas pessoas, a vida humana, ela é retratada como se nós fôssemos um fantoche. Os deterministas, então, vão dizer que não há nenhum tipo de interação humana. Deus determinou todas as coisas de modo que você é um fantoche. Essa é uma crença. Para outros, Deus não determina nada, afinal, quem ele pensa que é para determinar alguma coisa, não? Quem ele pensa que é para intervir, por exemplo, na sua vontade, dizem eles. Quem ele pensa que é? E aí, então, o homem é o soberano da existência humana. Tudo que acontece exclusivamente porque o homem decidiu. Eu quero tentar mostrar para você hoje que a Bíblia declara o seguinte, que Deus é soberano sobre todas as coisas, sem exceção, sobre o bem e sobre o mal, sobre a vida e sobre a morte. Que nem um fio de seu cabelo cai se não for da vontade de Deus. Que todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Sucederá mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Sim, Deus é soberano sobre o mal e sobre o bem. Nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus. Deus é soberano sobre o mal. A Escritura declara isso. Que Deus, eu faço todas as coisas, diz o Senhor. Sim, eu, o Senhor, o soberano. Eu vou então dizer que a Bíblia declara isso. Que Deus é soberano, que Deus predestinou todas as coisas, como Paulo fala em Romanos, que Deus selou o destino de Jeremias, o de Davi, o de Hitler também, o de todos nós. Isso se chama soberania de Deus. Mas eu também vou dizer que o homem é responsável por tudo que faz, porque a Bíblia declara isso também. Ninguém ao ser tentado diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Cada um é tentado pelas suas próprias cobiças. Em Romanos 9, Paulo acaba de dizer o seguinte, que Jacó foi escolhido para a salvação antes mesmo de Jacó ter nascido. Antes mesmo. E logo em seguida, então, Paulo dá a seguinte ilustração. Deus faz o que quiser do mesmo barro. Deus faz um vaso para honra e outro para desonra. Deus criou uns para perdição eterna e outros para salvação eterna. E aí, nesse instante, Paulo faz uma pergunta retórica, que é a pergunta do povo. Peraí, se Deus é soberano e destinou todas as coisas antes mesmo de elas existirem, por que Deus nos responsabiliza? É a pergunta que Paulo faz, que é a pergunta do povo. Do que se queixa ele ainda então? Como ele pode nos responsabilizar? Está vendo? Aí Paulo responde assim, quem és tu para discutir com Deus? É só essa a resposta que Paulo dá. Assim, Paulo então afirma duas coisas aqui. Deus é soberano sobre todas as coisas, ele sela destino, mas ao mesmo tempo, o homem é responsável por tudo que faz, de um modo que Deus não leva nenhum homem a pecar. Eu não sei se você notou, mas não dá para explicar isso aqui. Como essas duas coisas se unem. Ninguém, em toda a história, jamais teve explicação para isso. Mas nós cremos porque a Bíblia diz. E veja, alguns dizem, isso é ilógico. Não, não é. Sabe por quê? A Bíblia não declara que hoje nós conhecemos em parte. Seria ilógico dizer, nós não sabemos todas as coisas de Deus. Nós não sabemos como Deus faz todas as coisas. Por exemplo, a Bíblia declara que Deus é 3, mas Ele é 1. Nós não sabemos como isso acontece, como isso é. Nós cremos porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus não é um centauro, meio homem, meio Deus, uma espécie de centauro. Não, não. Ele é 100% Deus e 100% homem. Nós não compreendemos como isso se dá. Nós sabemos todas as coisas do universo? Não sabemos. O fato de sermos ignorantes anula a existência do universo? Não. O universo continua a existir, mesmo que não o compreendamos de maneira completa. Nós não compreendemos como que a Bíblia declara que Deus é soberano sobre todas as coisas, que nenhum fio de cabelo cai se não for da vontade de Deus, que o coração dos reis está nas mãos de Deus e Deus o inclina para onde Deus quer. E ao mesmo tempo, Deus diz, os homens são responsáveis por tudo que fazem. Nós não entendemos exatamente como isso funciona, mas é assim que a Bíblia declara, Deus é soberano e os homens são responsáveis. Isso é fundamental, porque a soberania
traz consolo. E a doutrina da responsabilidade humana traz uma advertência. E é sobre isso que eu vou falar hoje, com base na história de Ruth. Só para contextualizar para você. Noemi, com seu marido Elimeleque, foram para Moabe, uma nação vizinha a Israel. Lá, diz o texto, para fugir da fome, elas encontraram a morte. Noemi casou seus 2 filhos com mulheres moabitas, mas os 2 filhos, mais o marido de Noemi, morreram. Noemi retorna para Israel quando ela descobre que Deus se lembrara de seu povo trazendo pão. Nesse momento, Ruth volta com Noemi. A sua nora volta com Noemi, mas voltam na miséria, a ponto de Noemi mudar o seu nome, dizendo assim: eu parti ditosa, eu parti próspera e voltei na míngua. Por isso, a partir de hoje, não me chamem mais de Noemi. Meu nome é Mara, que significa amarga. Em Ruth, capítulo 2, diante de todo esse cenário de luto, de miséria, de desgraça, o que Ruth faz? A única coisa que a gente pode fazer para se livrar da desgraça, da miséria, do sofrimento, levantar e dar duro. E ela fez isso. De manhãzinha até de tarde, diz o texto, essa mulher angustiada, essa viúva, essa mendiga, foi trabalhar. E trabalhou arduamente. Arduamente. Mas aí, e vamos ler a história, Ruth 2, verso 1. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente, da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. E aqui é importante explicar uma coisa. Noemi tinha um parente, rico e influente, Boaz. Em Israel havia uma lei, a lei do resgatador. Se um parente fosse acometido pela pobreza, pela miséria, um parente próximo poderia readquirir a propriedade daquela família, para restabelecer aquela família. Havia também, dentro da lei do resgatador, a lei do levirato. Se uma família, se um homem morresse sem deixar descendência, ou seja, sem filhos, o parente mais próximo deveria se casar com a viúva e suscitar descendência. E só abrir um parênteses, não é o meu tema. Você que está na internet pode assistir minha pregação. Tenham filhos, cristãos tenham filhos, lá de Êxodo. Para Deus, não ter filhos é uma miséria tão grande que Deus fez uma lei. Era uma maldição tão grande não ter filhos que Deus fez uma lei para que nenhum homem morresse sem ter filhos. Mas o homem moderno considera que ter filhos é uma desgraça, que filho empobrece. Filho não empobrece. Sabe quanto eu teria que pagar para um editor de vídeo? Meu filho faz todas as coisas aqui. Sei lá, eu calculo aí uns 7 mil reais. Sabe quantos que ele recebe? 900. E eu que estabeleci. Mas a questão não é essa. A questão é que se fosse por minha conta sozinho, eu fico pensando, se fosse eu mesmo, ou se, sei lá, como que eu faria já logo de cara? Vamos pagar aqui 7 mil reais para um cara editar tudo, porque eu não posso fazer isso, nem tenho tempo, nem sei. Filhos nos enriquecem, mas os homens modernos acreditam mesmo que filhos nos empobrecem, que filhos são uma desgraça. Não é o pensamento bíblico, não é. Mas, então havia essa lei, e o resgatador, um familiar próximo, um parente próximo, ele poderia resgatar a família, poderia suscitar descendência e poderia readquirir as propriedades e os bens que aquele parente perdeu. Por isso, então, a importância aqui de citar, que era parente. Ok, verso 2, Ruth 2:2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: como assim de quem permitir? Havia uma lei em Israel que as espigas que caíam por si mesmas, elas deveriam ser deixadas para os pobres, porque ela não tinha trabalho aqui, ela era uma mendiga. Verso 3, ela foi, e chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, a versão revista atualizada diz assim, por casualidade, ela entrou naquela parte da plantação que pertencia a Boaz. Ok, por coincidência, por acaso, é assim mesmo que diz a Escritura. Por acaso, ou seja, ela não teve consciência de que ela entrou justamente
na plantação do homem que poderia salvar a sua sogra e ela mesma. Ok, quando ela volta para casa e conta para a sua sogra, olha, eu fui num campo. De quem? De Boaz. Sabe o que Noemi diz? Deus não abandonou os seus. Noemi entendeu que o acaso não era acaso. Que Deus havia guiado Ruth. Que Deus, em sua jesuicidência, conduziu Ruth exatamente para o lugar em que Ruth deveria estar. Ok, é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o acaso. Você acredita que teve pastor que cantou aquela música é de Titãs, não lembro quem? O acaso vai me proteger. Vocês acreditam? Não é para mim isso aí. Como que é? O acaso vai me proteger. Que é isso, gente? Ok, vamos lá. Primeiro princípio de hoje. Deus conduz, sim, o destino dos homens. Por acaso, por coincidência, ela entrou. Noemi diz, não foi. Foi Deus. Foi Deus renovando o seu favor sobre mim. Como aquilo aconteceu? Como? Por quê? Ruth entrou exatamente no lugar que ela deveria entrar. Talvez havia um jegue morto na rua. Fedendo demais, ela falou, vou virar à direita. Talvez houvesse um buraco na rua. Sei lá, aconteceu uma chuva muito grande, abriu um buraco na rua. Terceira possibilidade. A única casa que ela conseguiu morar era uma casa muito próxima do campo de Boaz. Por isso, foi o lugar mais propício para que ela entrasse no campo de Boaz. O texto não diz. Não sei. Ruth estava andando do nada e falou, vou virar à direita. Por quê? Não sei. Quero virar. O texto não diz o que aconteceu. Mas o texto é claro. Se aconteceu, não importa o que aconteceu, Deus guiou Ruth para aquele lugar. Deus guiou. Note o que declara Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem. Você ouve as pessoas falando, crentes até, Deus não pode interferir no livre-arbítrio do homem. Aqui ele está interferindo. O homem está traçando um caminho, mas Deus diz, não é por aí, é para cá. É para cá. Você está no lugar errado. Veja isso aqui. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E este, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Isso aqui é uma intervenção na vontade humana absurda, é ou não é? Não dá para você crer nesse papinho de que Deus não interfere na vontade humana. E crer na Bíblia. Você pode crer nisso, que Deus não interfere, livre-arbítrio, que Deus não subjuga a vontade humana. Você pode crer nisso. É errado, mas você pode crer. Só que não faz sentido você crer nisso e crer na Bíblia. Porque aqui no texto bíblico, Deus diz que ele toma conta do coração humano também. Também. Deus controla toda a existência, nos mínimos detalhes. Toda a natureza, nos mínimos detalhes. Em Mateus capítulo 10, versículo 29, Deus diz que nenhum passarinho, nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus. Por exemplo, na casa do meu irmão lá tem um monte de vidro assim, ó. Aí os passarinhos de vez em quando lá, sem GPS, bate, morre. Você consegue conceber o que Deus está dizendo aqui? Nenhum pardalzinho falece sem Deus falar. Hoje é o dia dele. Hoje é o dia desse animalzinho. O livro de Jonas mostra como que Deus é soberano sobre todas as coisas. O texto bíblico diz que Jonas foi comissionado por Deus a ir para Nínive. Jonas foi para Tarsis. E o que Deus fez? Gente, quem sou eu, né? Quem sou eu para dizer para Jonas, você vai para onde eu quero, rapaz? Não é? Quem é Deus, gente, na fila do pão? Hã? Quem é ele para dizer para Jonas, você está errado, Jonas, você vai para onde eu quiser. Quem é Deus, não é? É assim, porque é o que muitos creem, que Deus não pode fazer isso, mas fez. Diz o texto bíblico que Deus enviou o peixe. Não diz o texto bíblico que tinha um peixe por acaso passando lá. Diz o texto assim, ó, Deus enviou o peixe que engoliu Jonas. Jonas então prega em Nínive, todo mundo se converte, ele fica irado, porque aquele povo era um potencial inimigo de seu país. Era inimigo de seu país. E ele não queria que aquele povo se convertesse. E aquele povo se converteu. Por isso ele não queria ir pregar em Nínive. Sabendo que Deus é misericordioso, se ele pregasse e o povo cresce, Deus seria propício ao povo. Isso aconteceu e Jonas estava irado.
Por isso diz o texto bíblico assim: Deus fez surgir uma planta. O texto não diz, de acordo com as circunstâncias meteorológicas, climáticas da época, por acaso nasceu uma planta. Não, Deus fez surgir uma planta para dar sombra a Jonas. E aí diz o texto que Jonas ficou muito feliz. E aí então, logo em seguida, o texto diz assim: Deus enviou o verme. O verme não estava passando. O verme não foi questionado se ele poderia obedecer a Deus. O texto diz que Deus enviou o verme. E o verme comeu a planta. Deus controla. Você não se lembra de que Jesus controlou a tempestade? Você não se lembra do texto bíblico que diz: quem é que faz tremer a terra? É o que a Bíblia declara. Salmo 139 que eu citei para vocês. Os teus olhos, Davi dizendo, os teus olhos me viram substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. O desejo, Ele põe em nós, e a ação também, como declara o texto bíblico. E Jeremias, que eu citei para vocês aqui, em off. Deus dizendo para Jeremias, Jeremias 1,5, antes, Jeremias, que você nascesse, antes que você saísse na madre, eu te consagrei, eu te constituí profeta. Não, o texto não diz que Deus perguntou para Jeremias, Deus informou Jeremias. Porque Jeremias estava relutante, ele estava dizendo, eu acho que não dá, eu não sei falar. E Deus então declara, vai falar, porque eu determinei que você vai falar. E antes mesmo de você nascer, eu estou te informando que você vai ser profeta. Não estou perguntando. Em João 18:37, Jesus diz assim, tu dizes que sou rei, porque eu para isso nasci. Deus controla sim. Só não gosta da ideia de que Deus é soberano o homem que acredita ser soberano. Segundo, Deus subjuga a vontade humana. Deus não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Deus não pode. Como não? Se Ele é o seu Criador. Você só existe porque Ele te fez. Você é dele. Por exemplo, por que você não pode matar o vizinho? Vamos além. Por que é pecado, à luz da Bíblia, tirar a própria vida? Porque o suicídio é pecado. Por que você não pode tirar a sua vida? Ora, porque ela não é sua. Se ela fosse sua, você poderia dizer, meu corpo, minhas regras, faço o que eu quiser com ele, inclusive tirar a minha vida. Agora me explique assim, por que a Bíblia declara assim sobre Deus? Eu mato e eu faço viver. O pardal que morre, morre porque eu retirei a vida dele. Jonas diz isso quando seus filhos morreram. Deus deu, Deus tirou. Por que Deus não comete homicídio? Ora, porque a sua vida e de todos os seres humanos é dele. Matar alguém a si mesmo é uma espécie de roubo. É retirar algo que não é seu. Deus não pode cometer isso, afinal de contas, ele não está roubando, não está tirando nada que não seja dele mesmo. Toda a vida humana é dele. Meu é o ouro, meu é a prata, tudo o que existe. Eu sou o dono. Eu ponho os meus pés em cima da bola desse globo e digo, eu sou o soberano. Meu mundo, minhas regras. Por isso, é claro que ele pode fazer o que ele quer. Por exemplo, Balaão. O texto bíblico diz que Balaão foi comprado para amaldiçoar o povo de Israel. Pagaram para ele. E Balaão abriu a boca e veio na cabeça dele, maldito, mas não saiu isso. Não saiu isso, não saiu. O texto bíblico diz que Deus subjugou Balaão, de modo que cada vez que ele abria a boca para amaldiçoar, ele abria a boca e abençoava Israel. O rei falou, você está louco? Eu estou te pagando para amaldiçoar o povo, e quanto mais você fala, mais você abençoa. Balaão disse, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo me controlar. Faraó, o texto bíblico declara que Deus mandou Moisés, vai até Faraó. Vai lá, fala para ele deixar o povo ir. E no caminho, Deus está dizendo, olha, Faraó não vai deixar vocês irem, porque eu vou endurecer o coração dele, porque é o que declara Romanos, que Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque no instante em que Faraó disse não, as 10 maravilhas, as 10 pragas aconteceram. E foi para isso que Faraó disse não,
para que a glória de Deus fosse vista em todo o Egito. E Jonas, que eu acabei de citar para vocês, Deus disse, Jonas, vá para Nínive. Jonas falou, vou para Nínive. E Deus então falou, quem sou eu, né? Jonas, você é livre, faz o que você quiser. Não foi isso que aconteceu, não foi isso. Olhe esse texto. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Quem, pois, a fará voltar atrás? Sabe, não tem como resistir a este que é soberano e que controla todas as coisas, inclusive a mente humana que ele fez. Ora, pastor, mas nós temos escolha? Tem, por exemplo, Jonas. Eu acredito que Jonas tinha escolha. Eu acredito. Ele podia ir para Nínive de boa ou vomitado. Foi vomitado. Como você, que pode resistir a Deus e chegar todo arrebentado onde Deus quer que você chegue. Mas nós somos de Deus. As mãos de Deus estão sobre nós. Um homem que crê que o Senhor é soberano, que é uma pulga, quem se vê como uma pulga, ou como um verme, como declara o salmista, não acha nada assustador ouvir a ideia de que Deus é soberano. São homens que se consideram inteligentes, fortes e poderosos, que resistem a essa ideia. Por isso a Bíblia diz que o reino é dos humildes, não há reino dos céus para o arrogante. E a arrogância é acima de tudo, um problema com o Criador. Com o Criador. A soberania de Deus, ela me traz consolo. Saber que Deus controla todas as coisas, o bem e o mal, me traz consolo. Todo mundo concorda que Deus é soberano sobre o bem. Nasce uma criança, as pessoas dizem, foi Deus. Uma criança saudável, foi Deus. Nasce uma criança com algum tipo de enfermidade. Aí os homens dizem, inclusive os crentes, não sei. Não sei dizer. Eu sei. Eu sei porque a minha Bíblia diz. Quem é que fez o homem que enxerga? Não fui eu? Quem é que fez o cego? Não fui eu? Todo mundo concorda. Deus é soberano sobre a vida. Inclusive os crentes não concordam que Deus é soberano sobre o mal. Mas Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Davi foi escolhido por Deus. Todo mundo concorda. A Bíblia declara. Mas Faraó também foi escolhido por Deus. Hitler também foi escolhido por Deus. Veja o que declara Amós. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Acontece alguma coisa neste mundo que Deus não esteja no controle? Eu sei, quando eu falo esse assunto, os demônios saem das pessoas. Elas ficam loucas. Que é isso? Como assim? Inclusive crentes ficam muito bravos. Como assim? Isso não pode? Deus não pode ser tão soberano assim, não? Que é isso? Isso é um absurdo. Retire os termos que eu usei até agora, por um instante. E aí, essas pessoas retiram os termos que eu usei, que Deus é soberano, que Deus controla o bem e o mal. E elas acabaram de dizer para mim, não, Deus não é soberano. Deus não é soberano sobre o bem e o mal. Não. Morre um parente deles. O que eles dizem? Esses mesmos que falaram, não, Deus não é soberano sobre o bem e sobre o mal. Morre um parente deles. O que eles dizem? Se Deus levou, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele acabou de dizer que Deus é soberano sobre o mal, que Deus levou. Deus levou. Ele disse isso. Sim. Só há consolo se você crê que Deus é soberano sobre o mal. Que os sofrimentos que você passou estão debaixo do controle de Deus. Porque se Deus não é soberano, se Deus não tinha controle sobre o mal que você passou, que consolo você tem? Deus podia ter feito algo, não fez, por quê? Ele queria, mas não podia. Então Deus te abandonou naquele dia que você sofreu, naquela enfermidade, naquele abuso, naquela desgraça. Deus não podia, Deus não queria. Como assim? Está vendo? Torna Deus ou impotente, ou um Deus que não está nem aí. Não está nem aí para você. Agora, o que nós cremos? José foi traído pelos seus irmãos, e diz o texto bíblico que isso estava debaixo do controle de Deus. Mas espera aí, uma coisa dessa? Sim, porque Deus usa o mal que nós fazemos para o bem. Ele reverte o mal para o bem. Todas as coisas ruins,
todas elas na vida do povo de Deus, de alguma maneira, vai convergir para a glória de Deus e para o seu bem. Não importa, eu não sei a sua vida, se você teve um bom pai ou não, quais as circunstâncias em quais circunstâncias você veio à existência, mas de uma coisa eu sei, Deus fez o cego e o que vê. Deus fez o homem que tem pai e o homem que viu seu pai ir comprar cigarro e nunca mais voltou. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre o Davi que morreu rico em ditosa velhice e Deus é soberano sobre o Paulo que morreu pobre numa angustiosa cadeia. Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal, de uma maneira que hoje você possa não compreender, mas a sua fé, a crença de que Ele é soberano, vai lhe dar consolo. Consolo. Terceiro, a casualidade é o mesmo que sorte. Ou coincidência aqui, né? Eu não acredito em sorte, eu faço a minha sorte. Geralmente os mais sortudos dizem isso. Eu vou definir o que é sorte primeiro. Sorte é quando você recebe algo aleatoriamente, sem uma participação direta sua. Você não fez algo e você recebeu alguma coisa. Isso é sorte. Os homens dizem, não, eu não acredito em sorte. Eu não acredito em sorte. Eu estava vendo o jogador, o Marcos, que jogava no Palmeiras. Ele colocou uma foto esses dias e dizendo assim, do lado de um goleiro, na divisão de base, quando ele era garotinho. Esse cara aqui do lado era muito melhor que eu. Muito melhor que eu. E havia outros goleiros muito melhores do que eu. E eu me tornei profissional. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. É claro que você talvez possa investigar mais a vida dele e concluir, não, mas peraí, ó, talvez teve um dia que ele teve mais sabedoria para lidar com o dirigente. Olha, talvez ele teve mais perseverança. Não, são vários jogadores que falam isso. Puxa vida, não entendo como tem caras melhores e não chegaram lá. E tem um pouco de verdade nisso aí, que eu acabei de falar, que um não teve sabedoria, outro desistiu no meio do caminho. Eu sei de jogador que o cara lá, por conta da namorada, desistiu da concentração, voltou para casa. Tem um pouco de verdade nisso aí, mas é inegável que há sorte. 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 Por exemplo, pensa no reserva do Pelé, gente, não é azar. Não é azar. Imagina você ser reserva do Pelé. Você pode ser um gênio da bola, mas você é reserva do Pelé. Pelo amor de Deus. Ok, não existe sorte. Vamos ver então. Eclesiastes 9:11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Eu sei, ainda que a perspectiva aqui do autor seja ateísta, se Deus não existe, tudo é tempo e acaso apenas. Eu sei disso. Mas ainda assim, há um elemento na existência humana de coisas que acontecem conosco que não tem uma participação direta da nossa parte. Deixe-me dar um exemplo, então, melhor. A parábola dos trabalhadores. Jesus conta uma parábola. Um homem queria contratar pessoas para trabalhar na sua vinha. Ele pegou, às 6 horas da manhã, ele pegou alguém e falou, vou te pagar R$100 para você trabalhar das 6 às 6. Topa? Topo. Às 9 horas, Jesus falou, por que você está aí? O Senhor falou, por que você está aí parado? Quer trabalhar? Bora. Das 9 às 6. Meio-dia, mesma coisa. 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar o expediente. Ele chega e diz, ei, quer trabalhar? Quero. 1 hora só? 1 hora só. Ok. Todos os homens que trabalharam se reuniram ali. Aqueles que trabalharam o dia todo, que trabalharam 6 horas e aquele que trabalhou apenas 1 hora. Lembra? Aquele que trabalhou o dia todo, quanto que ele ia ganhar? R$100. Eu estou traduzindo aqui, e o termo lá é outro, é só para ilustração. R$100 para trabalhar o dia todo. Dia todo. O texto bíblico diz que o homem começou a pagar os trabalhadores a partir daqueles que trabalharam apenas 1 hora. E aí o homem chegou e deu R$100 para aquele que trabalhou apenas 1 hora. Pois bem, os outros que trabalharam o dia todo pensaram, eu vou receber muito mais, porque aquele que trabalhou apenas 1 hora? Ok. Não, recebeu os mesmos 100. E ele ficou indignado. Que isso? Jesus então diz assim, eu cometi injustiça? Veja se eu cometi injustiça. Eu não dei para você o que nós combinamos? Se eu quero dar mais para os outros, eu não posso fazer?
Então veja aqui, não há sorte? O cara trabalhou 1 hora, ganhou o mesmo dos outros que trabalharam o dia todo? Você não se lembra daquela passagem bíblica que Jesus disse assim: a quem mais é dado, mais é cobrado? Sim, Deus deu mais coisas para uns do que para outros. Lembra, você conhece a Simone Biles? É considerada por muitos a melhor ginasta de todos os tempos. Ela tem o corpo perfeito para o esporte dela. E é claro que isso também tem a ver com os seus treinamentos. Mas a alturinha dela, se ela fosse muito grande, não daria certo. Ela fez algum tipo de tratamento para diminuir o tamanho? Não. Ela nasceu assim. O Michael Phelps, que tem um corpo perfeito para natação. Muito do corpo dele tinha a ver com o seu treinamento. Mas muito é genética pura. O Usain Bolt. Veja o corpo do cara, a altura, a envergadura. Tudo aquilo perfeito para o esporte dele. Seus treinamentos e o seu trabalho não são de jogar para jogar fora de maneira alguma. Mas há algo que ele não fez. Nada para merecer aquilo. Ele simplesmente nasceu daquele jeito. O arrogante diz, não há sorte. É claro, existe sim. A diferença da nossa crença para a do mundo é que nós acreditamos que há sorte, ou seja, esses elementos que você recebe, esses atributos, esses dons que você recebe, que você não fez nada para receber, isso não é acaso, isso é Deus. Porque veja o que declara Provérbios, eu não coloquei aí, mas eu vou citar para vocês. Provérbios 16, 33. A sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Toda a decisão. O dado é jogado, mas o número que cai, cai porque Deus quis. Deus controla todas as coisas. Ou seja, por que eu estou falando tudo isso, gente, para você? Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque muitas vezes, por mais que você trabalhe, por mais que você se dedique, você não vai fazer algumas coisas se Deus falar que você não vai. E eu e você, muitas e muitas vezes, nos queixamos da nossa sorte. Reclamamos da nossa vida. Por exemplo, se somos igualmente pecadores, eu sou pastor, estou aqui pregando para vocês. Mas e os apóstolos que andaram com Jesus? Veja, pense nisso. O privilégio de ouvir a palavra de Deus diretamente da boca de Deus, do próprio Deus. Deus deu mais a algumas pessoas do que a outras pessoas. A vida é assim. Como o texto que eu citei para vocês, pois quem é que te faz sobressair? Esse aqui não, né? Esse aqui, ó. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Eu fiz todas as coisas. Agora, o homem que nasceu enxergando ou cego, se você não acredita nisso aqui, que Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser, a explicação que você tem que dar para isso é o seguinte, que se você não acredita nisso, que Deus pode dar o que Ele quiser, para quem Ele quiser, ainda que os homens não tenham feito nada, você tem que dar uma resposta espírita, dizendo, não, você nasceu assim porque na vida passada você fez algo, e por isso você então colheu isso no seu nascimento. Essa é a única resposta que você vai dar. E, obviamente, está errada. A resposta é isso aqui, Deus faz o que Ele quiser. E Ele faz de acordo com a sua vontade, por propósitos específicos que muitas vezes eu e você não entendemos. Cabendo então a mim e a você nos submetermos à soberania de Deus. O tanto de gente frustrada com a vida. Porque eu queria ter nascido não sei na onde, porque eu queria ter feito não sei o quê, não sei o que lá mais. Ora, porque eu... Isso, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama. Não, Deus guiou Ruth. Deus conduziu Ruth. Deus traçou o destino de Ruth. Deus também traçou o nosso. Não é uma sacanagem? Não, você pode pensar assim. Poxa vida, como é que é o nome daquela bebê? Bebê Alive, né? Bebê Alive. Quanto você acha que é uma bebê Alive aqui? No Brasil? Uns 400 quanto? Mais ou menos? Acho que é, né? Estados Unidos, $25. Não, mas tem que fazer conversão. Não tem que fazer conversão. O americano ganha em dólar. $25. Imagine isso, gente. Estava vendo uma vez, acho que um entregador de pizza. Pegaram um entregador de pizza brasileiro e um entregador de pizza americano. Os dois trabalhando as mesmas horas. A mesma quantidade de horas.
Um compraria um carro lá, um carro X, lá em 2 meses. O outro, em 2 anos. Aí você fala, não, basta você fazer as coisas que você vai conquistar o que você quiser. Mas está vendo? O mesmo entregador, se ele trabalhar 1 hora, ele compra um carro. Lá nos Estados Unidos. O brasileiro, ele precisa de 2 horas. 3, 4, 5 horas. Então, se os dois forem igualmente dedicados, um vai ganhar muito mais. É a vida. Não, todo mundo recebe as mesmas coisas de maneira igual. Não, nesse mundo caído não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é de forma alguma. O que cabe então, o que resta a mim e a você? Ser grato a Deus com a vida que Deus deu a você. Fazer o máximo com as oportunidades e talentos que você tem. O que você trabalha hoje? Foi Deus que colocou você lá. Não estou dizendo que você não possa melhorar. Se você abrir uma porta, entre. Se Deus te abençoar e você vislumbrar alguma outra coisa, faça. Para que você possa ganhar mais, glória a Deus. Mas enquanto você está aí, enquanto não há outra porta, enquanto nada acontece, o que você vai fazer? Vai ficar o tempo inteiro reclamando do seu destino, reclamando da sua sorte? Aí é que ela nunca vai mudar mesmo. Porque uma pessoa ingrata, ela é infeliz, uma pessoa infeliz não trabalha de uma maneira que leve você a mudar de vida. Você já reparou uma coisa? Tem gente que é assim, ó. O cara nunca ligou para correr. Ele quebra a perna. E o médico diz, você nunca vai poder correr. Ele nunca correu. A partir de agora, ele quer correr na São Silvestre. É assim, é impressionante. É impressionante. Eu estou contando tudo isso para que você entenda que você é limitado. Tiago diz assim, estou vendo vocês falarem aí que amanhã vocês vão para lá, vão para não sei para onde. Não, vocês devem dizer assim, se o Senhor quiser nós vamos. Porque vocês são como a neblina, que de manhã existe e logo à tardezinha já é soprada pelo vento, não existe mais. Vocês não são nada, vocês são insignificantes e pequenos. O que vocês têm que fazer é o máximo com os talentos e oportunidades que Deus deu para você. Porque vocês não criam ondas, vocês apenas surfam as ondas que Deus enviou para você. Gente, você não escolheu o país que você nasceu, você não escolheu o seu sexo, você não escolheu o seu nome, você não escolheu a cor da sua pele, a sua altura, você não escolheu se você era feio ou bonito. Quem escolhe ser feio, gente? Alguém escolheu? Aqui? Porque hoje eu perguntei aqui, né? O que vocês acham? Vocês são bonitos? Todo mundo aqui acha que é bonito. Nada disso. Você não escolhe um monte de coisas e fica o tempo inteiro dizendo, eu faço o meu destino. Não, você não faz. Quem faz destino é Deus. Nós apenas surfamos o destino que Deus estabeleceu para nós. Nós fazemos o máximo com os talentos e oportunidades que Deus nos deu. Quarto e último princípio para a gente encerrar. A responsabilidade humana. Até aqui, basicamente, eu falei da soberania, o quanto que Deus é soberano, que Deus controla todas as coisas, que Deus determina todas as coisas, que antes mesmo de nascermos, Deus controla todas elas. Eu citei aqui, nenhum fio de cabelo cai se não for da vontade de Deus. Qual que é a ideia dessa figura? Retratar o seguinte, a sua vida, até nos detalhes mais insignificantes, estão debaixo do controle de Deus. Essa é a ideia. A ideia do pardal também é a mesma coisa. Pardal, um animalzinho, um passarinho tão insignificante. Deus diz, eu controlo. Até agora eu falei disso. E eu vou ser muito rápido aqui para concluir. O texto também fala, toda a Bíblia fala que o homem é responsável. Aqui o texto diz que Ruth levantou cedo e foi trabalhar. E aí a sorte brilhou para ela. Se ela ficasse em casa, deprimida, ela não ia encontrar Boaz. É porque ela levantou. É porque ela teve ânimo. É porque ela teve força em meio à pobreza, em meio ao luto, em meio à sua viuvez. Ela levantou, ela foi leal à sua sogra. E as coisas aconteceram. O que a Bíblia declara é que as coisas ruins neste mundo têm a ver com o pecado humano. Romanos 5, Paulo declara assim: a morte entrou no mundo por conta do homem. Em toda a Escritura, Deus responsabiliza o homem pelas desgraças. O que a Bíblia diz é que Deus usa essas desgraças para a sua glória. Deus há de reverter todas elas para o bem do seu povo e para a sua glória. E responsabiliza o homem. O homem. Às vezes quando eu falo sobre isso aqui,
sobre que Deus determina todas as coisas. E aí alguém fala assim, pastor, se Deus determinou todas as coisas, por que trabalhar então, né? O preguiçoso costuma dizer isso. E aí eu concluo, falo, então eu acho que você foi destinado para a pobreza. Agora, como eu creio que Deus me controla, que Deus controla a minha vida, que a minha vida está debaixo do controle de Deus e que justamente porque eu tenho um propósito, eu tenho ânimo. Porque Camille dizia isso. Camille dizia isso, os ateus sabem disso. Se Deus não existe propósito. Não existe propósito, não existe destino. Os ateus sabem disso. E se não existe destino, o que resta é desânimo. Porque eu sei, você pensa, ao falar em destino, que todas as coisas estão controladas, a gente perde o ânimo. É o contrário. Tanto é que Camille, no seu livro Mito de Sísifo, fala o seguinte, por que não se matar? Porque se Deus não existe, a tentação de se matar é enorme. Se Deus não existe, perde-se o propósito. Ao se perder o propósito, perde-se o ânimo. Por que a gente tem ânimo, então? Porque a gente crê em propósito. Porque a gente já viu o final do filme. Posso dar um spoiler para você? Do filme O Fim do Mundo? Está aqui, gente. Não está sendo escrito, não, essa história. Já foi. E a gente sabe o final. O povo de Deus vence. O povo de Deus persevera. É por conta disto que eu persevero. Porque eu sei do meu destino. O meu destino não está em aberto. O meu destino é estar com o meu Deus. Não importa o que aconteça, todas as coisas vão convergir para este evento. Eu estarei com Deus por toda a eternidade. É por isso que eu tenho ânimo. É daí que vem a minha força para levantar todos os dias. Quando algo ruim acontece, eu me lembro. Eu fui escolhido. Isso aqui não foi por acaso. Eu posso não entender o porquê isso está acontecendo hoje, mas de alguma maneira isso vai servir para o meu bem. E os meus sofrimentos, quando eu olho para eles, para todos o que eu passei, é isso que eu vejo. Olha aquilo que eu passei. Como aquilo faz sentido. Como aquilo me quebrantou para o hoje. Como aquilo me preparou para o agora. A crença de que Deus controla todas as coisas não nos leva à passividade. Nos traz consolo, esperança e força. E a doutrina bíblica que declara que nós pecamos porque queremos, nos adverte. Assim eu encerro dizendo que a soberania traz consolo. A soberania nos livra do desespero. Porque se os homens estivessem completamente livres, imagine os homens que são violentos, estupradores, egoístas, se todos eles, sem exceção, não estivessem aqui, sendo segurados, presos por Deus, eu não sairia de casa. Eu não sairia de casa. Se todos eles estivessem completamente livres. Se o texto bíblico não declarasse que Deus controla o coração dos seis, e Deus o inclina para onde quiser, para onde Ele quer, eu não sairia de casa. Que me livra é a doutrina da soberania que me livra do desespero, mas é a doutrina da responsabilidade humana que me livra da indolência, da preguiça, e me faz me lembrar que um dia eu vou estar diante de Deus e Deus há de nos julgar por conta de tudo que nós fazemos. Se não fôssemos responsáveis por nada, não haveria juízo final. Graças a Deus, o Senhor é soberano e, ao mesmo tempo, os homens são responsáveis por tudo que fazem. Vamos ficar de pé?